Olá, caminhante! Eu tô aqui para avisar que se você ainda não viu, a minha Agenda Astrológica 2024 já foi lançada e você vai ter direito a adquiri-la através desse link que eu vou deixar aqui embaixo. Nesse projeto, eu vou trazer os aspectos diários de planetas, de lua, aspectos semanais através do texto do céu da semana, aspectos mensais e também uma mensagem para cada mês. Vai ter o fechamento do mês, vai ter muita coisa dentro desse projeto, que é um projeto de 9 meses, que teve aí uma gestação e acabou de nascer. Então eu convido você a me apoiar e participar desse projeto, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a sua vida a ser mais organizada com a ajuda dos astros no ano que vem. Então, mais uma vez, o link está aqui embaixo e eu convido você a conhecer esse projeto lindo que é a Agenda Astrológica. Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 30 de outubro ao dia 5 de novembro de 2023. Nessa semana, a gente vai ter a energia de uma lua minguante acontecendo no signo de Leão. Porém, essa lua minguante só vai acontecer no domingo de manhã, dia 5 de novembro. O que vai prevalecer durante essa semana é a energia do eclipse lunar que aconteceu no sábado, dia 28, no signo de Touro. Todo eclipse, ele tem uma força maior. Então, uma lua cheia já é um ápice de energia do ciclo, e sendo um eclipse, aquela lua cheia, ela se potencializa. Então, tudo fica mais intenso. E com uma maior intensidade energética, a gente pode sentir mais e pode demorar um tempinho para aquilo se dissolver. Então, não é uma coisa que simplesmente no dia seguinte acaba. Eu percebo que luas num signo de fogo, elas são sentidas muito antes. Então, existe um adiantamento daquela frequência, porque o fogo, ele traz uma energia muito rápida, mas luas de terra, elas têm uma energia mais estável e mais lenta. Então, eu percebo uma influência tardia, uma influência depois que ela aconteceu. Então, pode ser que isso prevaleça durante essa semana. No início da semana, isso pode ainda estar mais forte e é bem interessante como o céu ele se equilibra o tempo todo, assim como no mundo. Vocês já pararam para pensar como está sempre equilibrado o número de homens e mulheres? Como que existe uma sabedoria biológica, né? Ou seja lá de onde ela venha, que define o número de meninas e meninas que vai nascer. A diferença é pequena, eu acho que mulher tem 51 e homem 49, né? Mas na verdade é sim equilibrado, não é 70% de um e 30% de outro, realmente existe um equilíbrio ali. E da mesma forma, na astrologia, a gente tem as energias intensas, seguidas de energias mais tranquilas, e a gente vai alternando como se fossem ondas que vêm e vão. E no início da semana, depois de um eclipse bem intenso, a energia está mais tranquila no céu. Tem poucos aspectos, o único aspecto acontecendo, fora os aspectos menores da Lua, é um trígono entre Vênus e Urano, os dois em signos de terra, então trazendo estabilidade, trazendo facilidade da gente promover mudanças na rotina, nos nossos hábitos e principalmente nas nossas relações. Depois desse processo que o eclipse desencadeou, e eu percebo muito que as nossas relações elas acabam sim sendo afetadas. Por quê?
Se eu estou mais irritado, se eu estou mais ansioso, eu acabo descontando, tendo questões, conflitos ali com as pessoas ao meu redor. E aí vem essa energia até da lua em Gêmeos no início da semana, para apaziguar um pouco as coisas, para fazer com que a gente resolva conflitos, com que a gente mude tendências que a gente tenha, maus hábitos, que possam fazer com que a gente sempre repita o mesmo padrão. Então, início da semana, pensa nisso. A sensação talvez seja um pouco sim de ressaca, mas ela é um movimento favorável para a gente mudar alguma coisa na nossa vida, seja na nossa rotina, seja numa relação que está um pouquinho mais desafiadora, e a energia do eclipse trouxe tudo isso à tona. Conforme a semana se encaminha para o seu final, a gente vai ter alguns aspectos mais desafiadores no céu, que são 3 oposições: do Sol com Júpiter, da Vênus com Netuno e de Mercúrio com Urano. São 3 oposições com naturezas bastante diferentes, mas que podem indicar certos conflitos internos, porque a oposição, ela é como esse cabo de guerra em que cada um puxa a energia para um lado, como eu já falei no céu da semana passada. Então aqui a gente pode se pegar diante de alguns conflitos internos que podem sim se refletir em conflitos externos, e em relação ao Sol com Júpiter, o Sol está lá em Escorpião, Júpiter em Touro. Aqui a gente está falando de apegos que a gente precisa enfrentar, olhar, encarar, talvez alguma preguiça, alguma lentidão, alguma falta de vontade de ir para ação, de tomar iniciativa sobre alguma coisa. Então uma certa letargia, uma certa inércia também pode ter a ver, e a gente exagerando em algum sentido, exagerando nos prazeres da vida, então comendo demais, bebendo demais, dormindo demais, se satisfazendo fisicamente através dos 5 sentidos para tentar suprir um vazio, para tentar preencher um espaço nosso que a gente sente que não está sendo preenchido. E uma coisa que eu digo é que não vai ser dessa forma que ele vai ser preenchido. Você pode se entupir de comida, de bebida, de sexo, de qualquer coisa, mas não vai preencher essa sensação de vazio que existe dentro da gente, porque ela só é preenchida pela nossa própria essência, pela conexão com essa essência mais íntima que habita dentro de cada um de nós, e por essa religação, por essa reconexão com uma essência maior, da qual essa essência menor dentro da gente se origina, porque aí a gente se sente completo. A gente não se sente mais sozinho, desamparado, e não importa o que aconteça fora, a gente sabe que pode contar com essa frequência, com esse apoio, com essa sensação de amparo interno. Eu sei que é muito subjetivo falar sobre isso, e quem não tem essa conexão talvez não compreenda ou não ache que é possível, mas eu posso dizer sim que é. E eu posso dizer também que essa tentativa de preencher com compras, com qualquer outra coisa que você projete aí essa falta, já é um sintoma de que existe algo que você quer preencher. Então, talvez perceber isso é o primeiro passo, fazer esse detox é o segundo, tentar perceber como é ficar sem, e o terceiro é fazer esse movimento de buscar a própria essência. E como você vai fazer isso depende de cada um, e a própria intuição vai dizer, o próprio caminho vai se guiando e vai levando você até onde você precisa estar, com as pessoas que você precisa estar, com as mensagens que você precisa acessar. O caminho vai se abrindo para aquele que dá os passos. Se você fica no mesmo lugar, as coisas elas vão continuar da mesma forma, mas se você se abre, o caminho vai se apresentar para você. Então confia.
O outro aspecto, que acontece inclusive no mesmo dia, na sexta-feira, é uma oposição de Vênus com Netuno. E essa posição, ela tem um significado muito claro, assim, que quem tem esse aspecto no mapa natal tem essa tendência intrínseca, natural para a vida, né? E tem que aprender a lidar com isso, que é uma tendência a criar muitas expectativas e muitas idealizações em relação às pessoas, principalmente nos relacionamentos afetivos. Então aqui a gente se perde um pouco naquilo que a gente acredita que deve ser, que a gente acha que a pessoa é, ou que a gente espera que ela seja, e a gente não consegue encarar a realidade. Então, o pedido aqui é para a gente estar mais consciente das nossas ilusões, para que elas não nos peguem desprevenidos e a gente sofra por ser desiludido, por ter aquela ilusão quebrada. E aí vem a desilusão, que é desfazer essa ilusão que nós mesmos criamos. Então, nesse momento, né, sexta é um dia bem interessante, porque existem algumas questões aí mais fortes, sabe? Em relação a apego, a excessos e a idealizações que a gente faz em relação à vida, às pessoas, a alguma questão que tem ao nosso redor ali. Pode ser um relacionamento, mas pode ser uma situação e pode ser até mesmo algo pessoal em relação a nós mesmos. Não conseguir se ver de fato como quem você é. Aqui pode até ter a ver, como Vênus traz uma relação de valores também, pode ter a ver com esse fato da gente não enxergar o nosso próprio valor, da gente se diminuir para caber onde a gente não cabe, para tentar se encaixar onde a gente não se encaixa. E tudo isso pode vir à tona e ficar mais claro, porque o conflito ele surge para mostrar que precisa ser encontrado um meio ponto, o ponto de equilíbrio entre essas duas forças que ficam puxando cada uma para um lado. No sábado, o último aspecto aí, a última posição é de Mercúrio com Urano. Então a gente tem aqui uma questão muito mental. A gente tem uma mente um pouco agitada demais, talvez, um pouco confusa, querendo resolver as coisas, mas não sabendo muito bem como encontrar. Só que é um aspecto que, querendo ou não, traz muita intuição. Só que nem todas são válidas, e é esse o ponto. As ideias vêm, elas enchem a nossa mente, trazendo uma certa tendência até a ansiedade, mas dentre essas ideias todas, existem sim ideias boas, mas a gente precisa saber selecionar, a gente precisa aprender a discernir, né, quais são as ideias positivas que me levam ou que trazem soluções para possíveis conflitos que você esteja vivendo, ou que fazem com que você se afunde ainda mais nas suas questões. Então, pensamentos um pouco negativos, pessimistas, ou que não trazem solução nenhuma solução válida, pelo menos. Então, aqui é importante você ouvir esses pensamentos, aprender a discernir, mas talvez não agir de maneira precipitada ainda. Se você puder anotar o que vem e refletir a respeito, fazer com que aquilo seja digerido primeiro, para ver se faz sentido, para criar um plano em relação àquelas ideias, e depois você pode, em algum outro momento, implementá-las. Até porque aqui a gente já vai estar entrando numa lua minguante, então é um movimento de desaceleração, é um movimento de reflexão. E aí no domingo, finalmente, a gente tem a energia de uma lua minguante acontecendo durante a madrugada de domingo, às 5:30 da manhã, no signo de Leão. Uma lua minguante em Leão, ela sempre pede a dissolução de algum aspecto egóico nosso. Ou seja, uma parte da nossa identidade
com a qual a gente justamente se identifica muito, mas que não serve para o nosso bem mais elevado, que não ajuda a nossa vida a evoluir, que faz com que a gente sempre encontre dificuldades, conflitos, questões ali bem desafiadoras pela nossa maneira de ser e de agir. Eu quero que você saiba, de verdade, que eu posso garantir com todo o meu coração, que você é um ser muito bom, que você é um ser elevado, que você é um ser de luz, que a sua essência primordial é puro amor. E isso é uma certeza que eu tenho em relação a todos, porque nós todos viemos da mesma fonte criadora. Só que o que acontece é que existem camadas por cima dessa essência, né, que vão sendo incorporadas e tão presas a gente, tão identificadas, que a gente acha que somos nós. E isso não é uma coisa dessa vida, dessa experiência enquanto você, esse ser que você conhece, essa identidade que você tem atualmente. Isso vem de vidas, talvez de éons, talvez de outros planetas. E aqui éon é uma medida de tempo cósmica, tá? É realmente um tempo muito além do tempo na Terra. E aqui pode dizer, então, desse processo de identificação com aspectos mais terrenos ou identidades distorcidas, outras experiências que a gente teve em que a gente já foi o mocinho e o bandido, a gente já teve muitos personagens e a gente vestiu tanto essas máscaras dos personagens porque o ator principal ele é a essência e os personagens eles são as vidas que a gente viveu. E a gente vai assimilando essas máscaras e achando que nós somos assim. E aí chega o momento que a gente vive hoje, o presente, o que a gente considera presente, e a gente totalmente identificado com uma parte nossa que não é a verdadeira. E aí, como eu não sei lidar com isso, eu projeto nos outros, em todos os conflitos, e é uma coisa muito arraigada e muito inconsciente. Mas aqui, dentro dessa energia da lua minguante, eu quero que você perceba de fato que aspecto seu, que característica sua, que defeito aqui entre aspas, né? Que questão aí que você não concorda com você mesmo, maneira de ser, que você sabe que causa questões mais distorcidas ou desafiadoras na sua vida, que você quer soltar, desapegar dentro dessa energia. E isso vai ser um movimento tão importante que vai encerrar um ciclo muito grande, às vezes de vidas mesmo, para você se abrir para outros patamares, para outros processos, para vivências mais elevadas em conexão e, na verdade, reconexão com a sua alma. Então, eu sei que o que eu estou falando pode ser muito metafísico, né? Muito não prático, mas quando a gente fala de processos psíquicos, quando a gente fala de identidade, não existe, infelizmente, um exercício prático, porque não se trata da nossa praticidade, não se trata do nosso mundo real, e sim de uma projeção nossa, que é a projeção da nossa identidade. Se na sua infância alguém falava para você, porque você é muito isso, é muito aquilo, né? A gente recebe muitos rótulos quando a gente é criança e a gente acredita. Então você veste aquilo e acha que é assim. E aí você vai para a vida agindo dessa forma. Todo mundo pode mudar. Nada é permanente, a não ser a nossa essência última. Então, se existe uma característica sua que você queira mudar nesse momento, faça esse movimento consciente. Você pode fazer um ritual, aqui leão é fogo, então você pode escrever num papel tudo aquilo que você não quer mais ser, maneiras de ser, mas tente escolher uma especificamente, porque se você colocar tudo que você considera defeito, são muitas coisas para mudar de uma vez. E o nosso inconsciente tende a travar, a bloquear para se proteger. Porque como ele acredita que é você, é como se você estivesse matando uma parte sua.
Então pega uma coisa muito específica se você puder. Então, eu sou muito irritado, eu sou muito ansioso, eu sou muito medroso, eu sou muito, não sei, qualquer coisa que você sinta e coloca nesse papel. Você pode até descrever um pouco mais como é ser assim, como isso te atrapalha, como isso te incomoda, desabafar mesmo, sabe? E depois você queima esse papel, porque aqui a gente está falando da energia transmutadora do fogo, e isso vai fazer uma diferença muito grande no seu psiquismo. Então não é que isso funciona ou não. Na verdade, tudo aquilo que o nosso cérebro acredita é real. Tem um estudo, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas você pode pesquisar se você quiser confirmar, que foi um teste, um experimento que fizeram com detentos nos Estados Unidos, se eu não me engano, em que pegaram um detento, um preso, que já estava com a sentença de morte, ele já ia mesmo morrer, porque nos Estados Unidos isso é legalizado, né? E eles fizeram um experimento com essa pessoa. Eles falaram para essa pessoa que ia ser feito um corte no pulso dele, amarraram ele numa maca e falaram: eu vou cortar o seu pulso e você vai começar a sangrar. E se você conseguir, com o poder da mente, parar o sangramento, fazer a sua pele se regenerar e você parar de sangrar, você vai ser solto e libertado, né? Esse era o acordo com essa pessoa. E era um estudo sobre o poder da mente, alguma coisa assim. Na verdade só que o contrário, né? Eu achei um pouco cruel, confesso, esse experimento. Não sei se é verdade, né? Ou se é só uma história. Espero que seja só uma história. E fizeram isso com ele, né? Falaram, na verdade, mas não fizeram de fato. O que eles fizeram foi fingir que cortaram com uma faca cega. Ele não estava vendo, ele estava amarrado ou com os olhos vendados, eu não lembro. E colocaram embaixo ali um barulho de uma gota d'água pingando, pingando, pingando num balde. E aquele homem acreditou que estava pingando sangue. Então ele não estava vendo, não foi feito o corte e continuou pingando. Então eu imagino que por mais que ele fizesse força para tentar cicatrizar o braço, ele ouvia, né, o pingo ali. E aí o que aconteceu foi que quando parou de pingar, ele teve uma parada cardíaca e morreu. Eu sei, é uma história um pouco trágica, de ser real, né, um experimento que fizeram, porque ele já ia morrer de fato, e tudo isso para provar o poder da nossa crença, daquilo que a gente acredita e do quanto isso pode definir a nossa vida, fisicamente falando nesse caso, né? De fato, essa pessoa ela perdeu a vida porque ela acreditou que ela estava sangrando e de fato ela não estava. Então eu trouxe isso porque a gente acredita muito que a gente é assim e a gente age de acordo com isso, mas na verdade não precisa ser. Nós podemos mudar e principalmente nós podemos melhorar, porque melhorar nada mais é do que voltar a ser quem nós somos de verdade. E essa é a nossa verdadeira missão aqui, é se relembrar da nossa essência, resgatá-la, reconectar-se com ela e poder se libertar dessa necessidade da gente estar sempre voltando para cá, dessa necessidade da gente viver um personagem e outro e outro e outro, até a gente perceber que nós não somos o personagem, que nós somos o ator principal, que em algum momento a gente vai se aposentar. É como se fosse isso, a gente vai se aposentar desse trabalho, né, de estar sempre fazendo papéis, sempre representando papéis diferentes e achando que nós somos isso. Então, é essa reflexão que eu queria trazer. Vamos agora para as luas da semana e a gente começa a segunda-feira com a lua entrando em Gêmeos ao meio-dia. Só que desde as 8h30 da manhã, a lua em Touro, que foi justamente a lua cheia e eclipse no sábado, ela vai estar fora de curso. Se você puder, segunda-feira,
tenha menos compromissos, não marque nada importante, até por conta ainda da ressaca do eclipse. Lembra que eu falei que a energia de terra ela é um pouco mais lenta? Então, segunda-feira é um dia para a gente estar mais atento, principalmente de manhã ainda, mas a lua vai fazer bons aspectos, então pode ser mais tranquilo, pode ser que a gente não perceba tanto, mas que traga sim um pouco mais de cansaço, de lentidão, de preguiça na segunda de manhã. Aí o período da tarde, com a lua em Gêmeos, a energia fica mais tranquila e mais suave. Só que ela vai fazer uma quadratura, a lua, né, com Saturno em Peixes. E lua com Saturno traz uma energia um pouco mais pesada, no sentido de muita autocobrança. Então vai ser um dia que a gente não pode se obrigar demais, mas ao mesmo tempo as demandas de uma segunda-feira geralmente são grandes, né? E a sensação vai ser de que a gente não dá conta de tudo que a gente tem para fazer. Então uma visão mais prática, né, dessa segunda-feira vai ser mais ou menos isso. A lua fica terça-feira o dia todo em Gêmeos também, e Gêmeos é um signo bastante leve, bastante tranquilo, então a energia ela tá fluindo, tem poucos aspectos. O eclipse é como se fosse uma tempestade, vai lá e chove com raio e muita água. E aí domingo ainda tá um pouco nublado, ainda tá aquele dia, né, um pouco preguiçoso, aquela energia um pouco estranha. Segunda-feira de manhã também. Aí segunda tarde o céu começa a abrir. E terça-feira é um dia de sol, é um dia sem nuvens no céu, então sem muitas movimentações. Mas ao mesmo tempo, até por conta da ressaca moral, né, pós-eclipse, a gente pode ficar um pouco mais cansado, um pouco mais distraído, um pouco mais disperso, querendo aproveitar mais as coisas em vez de levar tudo tão a sério, de ver tudo como uma obrigação. Então a tendência vai ser a gente querer fugir um pouquinho das nossas obrigações. E se você puder, então, faça pelo menos uma coisa que te divirta, que te faça bem. Se você gosta de ler, é um dia muito interessante para ler, para conversar, para retomar contato com pessoas que você gosta. É um dia que o nosso WhatsApp toca bastante, recebe bastante mensagem, porque as pessoas ficam um pouco mais falantes. Na quarta-feira, a lua passa o dia todo praticamente no signo de Gêmeos, o dia útil, digamos assim. Desde 9h30 da manhã, ela fica fora de curso, no entanto. E de 9h30 da manhã às 6h30 da tarde, quando ela entra em Câncer, a gente tem um dia um pouco, um barco à deriva, sabe? Uma energia um pouco mais solta, uma energia um pouco mais de imprevistos. É um dia para ter menos compromissos. Segunda de manhã e quarta, o dia todo, se você puder, diminua o ritmo, tenha menos compromissos, não marque nada importante, faça apenas o necessário, descanse mais se puder, porque a gente pode sentir sim uma certa dispersão, não só interna, mas também uma falta de direcionamento no nosso dia, sabe? Uma facilidade para, sei lá, tô fazendo uma coisa, eu planejei uma coisa, de repente surge outra que eu não tinha planejado, e daí quando eu vejo eu já tô fazendo uma terceira coisa, eu já tenho que resolver uma questão ali que surgiu, e eu tinha um compromisso, foi desmarcado, as coisas elas ficam assim um pouco mais imprevisíveis. Nada demais, tá? Realmente apenas a vida acontecendo como ela é. Aí então, na quarta à noite, com a lua em Câncer, a gente já tem uma energia diferente, uma energia boa pra gente ficar em casa e poder descansar depois de um dia desse, né? E quinta e sexta, a lua fica o dia todo no signo de Câncer. E Câncer é um signo mais emocional, é um signo mais acolhedor, que faz com que a gente sinta essa vontade de estar mais perto de quem a gente ama. Quinta-feira está um dia muito favorável, é o melhor dia da semana é quinta-feira. A lua vai estar em Câncer, ela faz bons aspectos no céu, então não tem nada
prejudicando a gente, não tem nada contra a gente, não tem nenhuma energia desfavorável para nossa vida no céu. E isso pode indicar um dia sim, mais leve, mais gostoso, mais tranquilo, em que a gente se sinta bem na nossa pele, ou que a gente, de certa forma, seja convidado a se sentir bem com a gente mesmo, a começar já esse trabalho de autocompaixão, de perceber as nossas características mais desafiadoras e saber que a gente vai muito além disso. Então é um dia muito bom para a gente resgatar a nossa essência, resgatar a nossa conexão com quem a gente é de verdade, cuidar mais da gente, fazer coisas que a gente ama, estar com pessoas agradáveis, tudo isso vai ser muito favorável. Então quinta-feira marca uma estrelinha aí, que promete ser um dia bastante positivo. Sexta-feira tem aqueles dois aspectos de oposição que eu falei, então um dia bem movimentado no céu, então eu já não garanto um dia tão tranquilo quanto quinta, tá? E aí sexta-feira pode ser um dia favorável para a gente continuar os nossos processos, sim, só que parece que as coisas se intensificam e se evidenciam para a gente perceber quais são nossos excessos, nossos apegos, nossas expectativas ilusórias, e tudo isso fica mais claro porque os aspectos indicam que existe essa tendência. No sábado, a lua já amanhece no signo de Leão e ela passa o fim de semana todo ali, ficando minguante no domingo. No sábado, a gente vai ter também Saturno retomando o seu movimento direto. E Saturno, no seu movimento direto, ele traz uma facilidade maior da gente se dedicar a coisas importantes que vão levar a gente ao crescimento de longo prazo. Então não é uma coisa para hoje, não é uma coisa que eu saio fazendo, mas sim é importante retomar projetos que a gente queira realizar ainda esse ano, talvez, mas que sejam também uma colheita de longo prazo, às vezes até para o ano que vem, às vezes até para os anos a seguir. Pode ser inclusive começar a investir, pensando no seu futuro, pensando em poupar, pensando em se prevenir mesmo, né, para questões ali de urgência. Eu acho que a gente tem uma relação um pouco distorcida com as finanças, porque a gente foi ensinado assim, e hoje tem tanta gente, né, falando sobre isso, e pode ser muito bom aprender a investir. Eu acho que traz uma segurança muito boa que a gente não pode usar, né, para se apegar e achar que isso vai trazer uma segurança para a alma, né? Mas no sentido prático é sim, né? Muito melhor você ter uma reserva no banco do que você viver no vermelho. E isso tem muito a ver com as nossas questões de valores. É o quanto a gente se valoriza, é o quanto a gente acha que merece, mas a gente não pode se tornar também acumulador, né? Mesquinho nesse sentido de querer guardar demais e não se permitir usufruir no presente. Tudo é equilíbrio, sabe? Na vida a gente está o tempo inteiro equilibrando pratinhos. E a questão financeira é uma delas, é a gente saber o limite ali, do quanto eu posso usufruir hoje, mas do quanto eu também posso reservar para ter uma sensação de segurança material e uma reserva futura que em algum momento eu vou usufruir. Então a ideia é usufruir, a questão é hoje ou depois. E aí, no domingo, com a lua minguante, é um dia interessante para a gente não fazer muitas coisas também, ficar mais tranquilo, para a gente refletir, talvez fazer aquele ritual que eu sugeri. É um dia que, querendo ou não, né, um fim de semana com uma lua num signo de fogo, então a gente pode sim ter um ânimo extra, ter vontade de sair, de fazer alguma coisa, mas a gente precisa ao mesmo tempo observar os nossos processos egóicos aí, na nossa identidade distorcida, aquilo que a gente acredita que somos, mas que na verdade não passa de uma máscara, e começa a perceber como você age com as pessoas ao seu redor e como que é esse discurso interno, essa conversa com você mesmo, você mesma, em relação a quem você acredita que é.
Então é isso que eu queria trazer para você, para essa semana aí que parece ser um pouco mais tranquila do que a anterior, que teve um eclipse. E antes de finalizar, eu queria só reiterar o convite para você conhecer o meu projeto da Agenda Astrológica 2024. No link aqui embaixo vai ter todas as informações que você precisa sobre ela, o que tem nela, o que ela pode trazer para você, favorecer no seu processo de organização para o ano que vem, para que você possa realizar muitas coisas maravilhosas nesse ano que tá para chegar aí, que já tá batendo na porta, né? A gente entra essa semana no penúltimo mês do ano. Então é isso, se você gostou, deixa um like para mim, manda um comentário, conta, né, como que tá a energia aí para você, como é que foi o eclipse, como que você sentiu essa energia, se você já adquiriu sua agenda, vou amar ter a sua mensagem aqui embaixo. Um beijo enorme para você e uma linda semana. Até mais. Tchau, tchau.